Olá, eu sou o Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus colegas e amigos, ative o sininho, se inscreva no canal e fico à disposição para responder perguntas na parte dos comentários. Hoje vou ajudar a responder uma pergunta muito comum das pacientes, ou uma das maiores dúvidas quando a paciente quer fazer uma cirurgia de prótese silicone. Qual o tamanho da prótese eu vou colocar? Então a escolha ela vem das maneiras menos científicas para as mais científicas. Então uma das menos científicas é a paciente ver o resultado de uma amiga ou uma foto no Instagram ou em algum local de alguma paciente que colocou a prótese de tamanho X. Ou seja, uma paciente colocou uma prótese de 350 e ficou de uma maneira que ela achou bonito. Por que isso é pouco interessante? Porque é necessário que aquela paciente que colocou aquela prótese tenha o corpo exatamente igual à paciente que quer colocar aquela prótese silicone. Então isso só teria uma utilidade se o corpo daquela paciente e a mama da paciente que tem aquele resultado com aquela prótese fosse exatamente igual ou muito parecido. Outra maneira que até utilizamos no consultório é utilizar os moldes, ou seja, a paciente coloca um sutiã cirúrgico, coloca volumes de prótese abaixo desse sutiã cirúrgico, por cima da sua mama, e ela vai olhando no espelho e vendo o que se ajusta mais, principalmente usando a roupa, um biquíni, para ver o que fica mais parecido com aquilo que ela gostaria. Hoje, com a tecnologia, também existem programas virtuais, em que a gente faz uma recortagem do tórax da paciente e vai colocando implantes de mama e ela consegue se ver com aquele resultado de diferentes volumes. O paciente consegue mais ou menos entender um pouco do resultado. Mas vamos falar da maneira mais científica para a escolha da prótese de mama. O Dr. Scott Spear é um cirurgião plástico, escreveu o principal livro escrito até hoje no mundo sobre prótese de mama, e ele fez um trabalho científico na época desse livro, validado cientificamente, de como fazer a escolha de uma maneira matemática. E como é feito isso? Ele criou uma coisa chamada High Five, ou seja, algumas medidas em que ajudam a gente a fazer a escolha da prótese de mama da paciente. Então, como é que é isso mais ou menos? Uma das medidas que ele utiliza é a largura do tórax da paciente. Então ele pega essa distância onde começa a mama na região external até a linha axilar anterior e faz uma medida. Ele desconta 2 centímetros, que é onde vai ter que ficar o volume da pele, e utiliza isso como um primeiro parâmetro. Por que esse parâmetro é bastante importante? Porque isso vai ser utilizado também como a largura da prótese. Então a largura da prótese ela não pode ser muito superior àquilo que vai ser utilizado aqui no tórax da paciente. Uma segunda medida que ele utiliza é a distância entre a papila e o sulco mamário. Por que isso é importante? Porque a partir do centro da prótese, a gente também vai ter uma medida que vai ser o raio da prótese, que vai ter que ter um espaço mínimo para caber nesse sulco mamário. Ou seja, a gente vai pegar aqui essa prótese, por exemplo. Ela tem um raio aqui de 5,5 centímetros, certo? Então essa distância na paciente, ela teria que ser no mínimo 5,5 centímetros. Ela tem 5 centímetros. Então nesse caso a gente teria que baixar o sulco mamário pelo menos aqui até mais do que 5,5 centímetros, porque a gente teria aqui a prótese e ainda teria um pouco de tecido mamário para a cobertura dessa prótese. Outra medida utilizada pelo Dr. Scott Spear é quanto que essa prótese tem de distensão. Ou seja, uma mulher que já teve filhos, por exemplo, ela vai ter um pouquinho mais de flacidez, a gente consegue puxar a areola e ver quanto que ela vai para frente, essa mama, quanto que ela projeta na tração, se isso dá 0, 1 ou 2 centímetros para frente. E tem pacientes que têm a mama bem firme, quando você tenta projetar ela para frente, pegando pela areola e puxando, ela é muito firme e não projeta quase nada. Se a projeção é muito grande, a gente vai fazer um desconto, vai fazer um aumento nesse cálculo final. E se a projeção é muito pequena, a gente vai fazer uma diminuição nesse cálculo final. Então a gente vai juntando esses vários números
numa fórmula matemática e isso vai dar no final o tamanho ideal de prótese de mama para essa paciente. Então, um cirurgião que já tem experiência, ele normalmente olha a paciente e ele já consegue mais ou menos dizer qual o tamanho de prótese que a paciente deveria utilizar. Mas, às vezes, a gente fica um pouco em dúvida, ou as mamas são assimétricas, ou o caso requer um pouco mais de cuidado, então nunca é demais a gente voltar ao básico, aquilo que é cientificamente comprovado, e fazer as medidas do high five para ter a decisão final. E, normalmente, é uma cirurgia que a paciente tem a participação dela, então a maneira ideal é a gente fazer a medida do high five e a paciente trabalhar naquela variação no high five, ele vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos daquele número e a paciente poder participar. Eu queria do high five um pouquinho mais, do high five um pouquinho menos, para a gente ter essa medida ideal. Em próteses submusculares, eu considero, e algum grupo de colegas que estudam técnicas submusculares, que a gente não deveria utilizar implantes com um diâmetro maior do que 11,5, ou seja, essa distância aqui da base do implante não ser maior que 11,5. Por quê? Porque a partir de 11,5 ela pode ultrapassar aqui a lateral do músculo que faz a contenção dessa prótese e fazer essa ruptura desse músculo, fazendo que a prótese caia lateralmente aqui para a axila. Então, quando a paciente quer uma prótese um pouquinho maior, a gente tem que aumentar a projeção dessa prótese, usar uma prótese mais projetada, para que ela obedeça, que não ultrapasse a base mamária, essa dimensão, o tamanho de 11,5. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma decisão de qual tamanho da prótese utilizar. Podemos utilizar, então, todos os parâmetros, aquela foto da amiga, o sistema virtual, a utilização do sutiã cirúrgico com os moldes e o high five e a vontade da paciente. Juntamos tudo isso para tomar uma decisão mais acertada possível, porque uma das grandes dúvidas até o último minuto da cirurgia da paciente sempre vai ser o tamanho da prótese. Outra coisa que pode ser feito, no momento da consulta, a paciente não precisa decidir 100% o tamanho da prótese que ela quer colocar. A gente pode solicitar para a empresa uma grade de prótese, eu normalmente solicito até 3 tamanhos diferentes, e como é um produto consignado, a gente pode utilizar uma das próteses e as outras 2 caixas de prótese são devolvidas sem nenhum custo adicional para a paciente. Então, a gente pode solicitar um número variável, digamos, uma paciente que está em dúvida, ela pode pegar um 270, 300, 320 ml e ela fica pensando até o dia da cirurgia qual colocar. E aí no dia da cirurgia pode ser tomada a decisão final. Em algumas situações existe uma dúvida se aquela prótese maior vai caber ou não. Às vezes a paciente, doutor, eu queria o 350. Será que vai caber ou não? A gente pode tentar, até o último momento, fazer um teste. A gente pode utilizar uma coisa chamada moldes. O que é molde? São próteses falsas, que a gente tem no hospital, esterilizadas, em que a gente faz a abertura da mama, coloca essa prótese de mama, vê se ela vai caber certinho, não vai faltar espaço, e confirmando que o molde deu tudo certo, a gente pode tirar o molde, aí sim abrir a caixa da prótese mesmo, original, e fazer a colocação da prótese de mama. E caso o molde fique muito apertado, utiliza o tamanho menor. Então, para aquelas situações a gente está um pouco em dúvida se vai caber o implante maior, a gente pode abrir mão dos moldes. Mas é importante lembrar que nos estudos do Scott Spear, ele considerou que próteses acima de 350 ml existe um risco de complicações cirúrgicas, ou seja, que a prótese cai para baixo, cai para o lado, ou outros tipos de complicações bem maior do que em pacientes que utilizam próteses de 350 para baixo. Então, a gente tenta sempre recomendar às pacientes que elas não ultrapassem o tamanho de 350 para que tenha uma garantia de resultado a longo prazo e diminua os índices de complicações, porque isso está bem documentado já na literatura médica em relação a esse problema. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção.